Bolsonaro está na Argentina e talvez a principal consequência desse encontro seja a adoção de uma futura moeda única, o peso real. Será que vai rolar mesmo? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir aqui pra vocês, ó, por favor, se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Não esquece também, galera, de ativar o sininho pra receber sempre todas as notificações, tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, o Bolsonaro está em mais uma viagem oficial, né? Uma viagem oficial agora pra Argentina. Foi lá visitar o Macri. Lembrando, galera, que esse ano são anos de eleições pra Argentina, né? A Argentina que tá num momento bem intenso ali, porque o Macri, com a política um pouco mais liberal, ele não consegue fazer a Argentina voltar a crescer novamente. A Argentina tá com a maior taxa de juros de todo, uma baita dívida externa, uma inflação galopante, gigantesca, só não tá pior que a Venezuela, né? Também é difícil. Percebe? E a Cristina Kirchner, ela vai concorrer novamente nas eleições. Claro que não como candidata principal, e sim como vice. E a popularidade dela está, assim, digamos, ganhando um pouco mais de popularidade, apesar de todos os erros econômicos que ela cometeu no seu último mandato, belezinha? O que a gente percebe, galera? O Bolsonaro, ele tem uma confiança muito grande na nova direita liberal da América Latina, da América do Sul mais precisamente, né? Se nos anos 2000 a gente teve a urgência, né, a emergência de uma série de governos de esquerda, a gente pode colocar, por exemplo, Nestor e Cristina Kirchner na Argentina, Lula e Dilma no Brasil, o Hugo Chávez na Venezuela, o Maduro, né? O Evo Morales, Rafael Correa, o Mujica. A gente percebe que esses governos cometeram uma série de erros e esses países começaram a entrar numa crise. Nisso, uma política um pouco mais liberal começa a aparecer. Acho que isso fica bem nítido quando a gente fala, por exemplo, do Unasul, né, que foi criado lá nos anos 2000 e que teve o seu fim praticamente decretado com a criação do ProSul. E, de novo, né, quem são as grandes lideranças do ProSul? Piñera no Chile, Bolsonaro do Brasil e o Macri na Argentina. O Bolsonaro, indo visitar o Macri, ele propôs algumas coisas bem interessantes, tá? Umas coisas bem interessantes. A gente não pode esquecer que pra gente, a Argentina está em crise também é um baita problema. Por quê? Porque a Argentina é hoje o nosso terceiro maior parceiro comercial. E se a Argentina não cresce, consequentemente o Brasil também passa a vender menos porque os argentinos não estão consumindo nossos produtos. Além do que, galera, o Mercosul, que é um baita bloco econômico, tem a presença da Argentina como o segundo principal país. Então o Bolsonaro, ele está fazendo de tudo para conseguir ajudar a Argentina. E dentro desse contexto, ele prometeu uma série de parcerias econômicas nessa visita que ele fez. Ele prometeu tentar reforçar ainda mais os laços, né, com a União Europeia. Lembrando que existe, galera, um plano muito antigo de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. E ele disse, né, nessa reunião com o Macri, que ele pretende levar isso mais para frente, ele pretende que isso realmente aconteça de maneira efetiva. E por fim, ele declarou a vontade que ele tinha de fazer uma moeda única, o chamado peso real. E isso talvez, né, se estender para toda a América do Sul. Ele disse, né, com aquele jeito Bolsonaro de ser, que ele acha isso muito bonito, mas que efetivamente quem defende a ideia é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes defende isso desde a década de 80. Que ele não entende muito de economia, então ele só pode falar que é bonitinho, mas que o Paulo Guedes disse que é viável dentro de 20 anos. E essa declaração, ela caiu como uma bomba, né? Porque o Rodrigo Maia, por exemplo, presidente da Câmara, já anunciou que ele é totalmente contra na sua conta do Twitter e tal. Quando a gente fala de uma moeda única, tem que ter um processo de integração muito forte entre os países. Por quê? Porque uma moeda única, você perde a soberania sobre a moeda, que é uma coisa super importante. Políticas econômicas, políticas cambiais, elas podem favorecer, por exemplo, a balança comercial, a importação, a exportação de produtos. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, hoje, galera, com toda certeza, a Grécia tem muita dificuldade em conseguir sair dessa crise, por quê? Porque ela precisa manter o euro para conseguir ter um comércio eficiente ali com os países da União Europeia. Mas, ao mesmo tempo, o euro é uma moeda muito valorizada. E a Grécia exporta o quê? Uva, azeitona, turismo, percebe? Então, como a Grécia exporta coisas de baixo valor agregado, mas é uma moeda muito forte, os produtos acabam ficando muito caros. Então, outros países começam a vender uva e azeitona, por exemplo, Chile, Austrália, Estados Unidos, Argentina, enfim, porque a moeda é muito mais barata. Consequentemente, quando você tem uma moeda desvalorizada, há uma tendência de aumentar a exportação. Quando você quer aumentar a importação, fazer sua moeda valer mais, você reduz a emissão de papel moeda e, naturalmente, a sua moeda passa a valer mais. Ou seja, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? A possibilidade de uma moeda única pode ir contra a soberania nacional. Isso geralmente tende a facilitar bastante o comércio internacional. Então, por exemplo, se a gente conseguir convencer, né,
todos os países da América do Sul adotarem uma moeda única, a gente vai favorecer muito o comércio aqui entre os países da América do Sul. Mas, em compensação, aonde ficaria o Banco Central, que controlaria, por exemplo, política cambial, de valorização, desvalorização? Será que, por exemplo, a gente fazer uma moeda única com a Argentina, nesse momento, a Argentina que não passa nenhum tipo de confiança para o mercado externo, será que seria uma coisa boa? Porque aí as pessoas não vão investir na Argentina, consequentemente não investem no Brasil, porque a moeda única tende a ter uma desvalorização, percebe? Então, assim, é um plano perigoso. Levando em consideração a instabilidade política que existe na América do Sul e quem é ser a soberania desse Banco Central, né? Como o Brasil é o país mais importante, e eu pensando, né, no caso da União Europeia, que tem a moeda única que é o euro desde 2001, a Alemanha é a responsável pela emissão de papel moeda, controle e tal. Geralmente, quando é uma moeda forte, uma moeda única, o país mais forte, mais imperialista, mais forte economicamente, sai em vantagem. Convenhamos que esse seria o caso do Brasil. Mas a União Europeia, ela tem uma questão que é uma estabilidade política muito mais significativa. Aqui na América do Sul, a gente está falando em falta de democracia, por exemplo, para a Venezuela, e ao mesmo tempo uma moeda única para todos os países no futuro do Mercosul. Eu, pelo menos, acho que é uma coisa assim um pouco equivocada do ponto de vista econômico. Mas enfim, galera, vamos ver se realmente o peso real, né, se ele efetivamente vai sair. Mas fato é, a aproximação Bolsonaro e Macri é uma coisa super importante para a nossa economia, porque a Argentina tem que melhorar economicamente. E isso é um dos motivos que o Brasil também não consegue alavancar, porque o nosso terceiro maior parceiro comercial está numa baita crise. Belezinha, galera? Deu para entender? Compreenderam? Então tá, ó. Então se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais.